A essa altura do campeonato, você já deve estar se perguntando por que que o mundo tá do jeito que tá, né? E eu vou dizer pra você que eu não tenho resposta pra isso, mas eu tenho experiências de quão ruim o mundo tá. E acho que isso é legal de comentar. Às vezes a gente descobre juntos, né, o porquê de tudo isso. Eu sou o Gabriel Macaxia e bem-vindo aí de novo pra mais uma baboseira junto comigo. O negócio é o seguinte, você que já viu os outros vídeos do meu canal e você que viu o último vídeo que eu postei, você sabe que eu sou um usuário de Discord. Eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar pela internet, entendeu? Eu acho um jeito fácil e simples de conversar com as outras pessoas. Só que você que usa o Discord, você sabe que existe uma coisa que são servers públicos, né? Que são servidores onde tem um monte de gente que você não conhece, de um tema que talvez você goste. E é isso, né? Um grande balaio de gente com interesses em comum. E eu sou uma pessoa que gosta muito de observar outras pessoas, né? Então eu gosto muito de andar por aí e ver o que as outras pessoas estão fazendo. E na internet isso não ia ser diferente. Eu gosto muito de entrar em servidores aleatórios e ver o que as pessoas estão falando. Mas eu vou falar especificamente de duas experiências que eu tive em dois servidores completamente diferentes e em dois momentos da minha vida completamente diferentes, que refletem muito essa ideia de que as pessoas não sabem separar muito bem, né, o que elas vivem na internet com o que elas vivem na vida real. Então as pessoas veem as coisas acontecendo no Twitter, né, no Discord, no Instagram, e elas acham que aquilo existe. Quando na verdade é só a gente louca sendo louca, né, é bizarro, é meio bizarro, é bem bizarro. Minha história começa há mais de 5 anos atrás, foi próximo desse período, e eu acompanhava um canal, Clube Secreto dos Manjões, lembrei, era Clube Secreto dos Manjões. Eu gostava muito desse canal, e aí ele tinha um servidor no Discord, eu encontrei o servidor no Discord dele lá, e entrei no servidor do Discord dele lá. Repeti Discord muitas vezes, né, mas é pra vocês pegarem a ideia. Aí eu fiquei um bocadinho lá, eu usava outro nome na época. Se você, por algum motivo, esteve no Discord do Clube Secreto dos Manjões, pelo meu rosto você não vai saber não, e nem por esse nome. Talvez você saiba porque eu fiz uns desenhos pra ele, eu desenhei uma thumbnail que ele usou por algumas oportunidades. Se você conhece, você sabe, entendeu? Você já teve um vislumbre do que eu já fiz. Enfim, o Discord dele não era nada demais. Em algum momento das nossas vidas compartilhadas, né, entre eu e as pessoas de lá, teve outra pessoa que também fazia uns vídeos parecidos com o do Dolinho Vingador, e a gente fez uma raid, caso você não saiba, é você invadir o servidor de outra pessoa com um monte de gente e é isso. E aí eu entrei nessa raid, a gente zoou um pouco lá e eu fiquei nesse servidor. Eu fiquei mais nesse servidor do que eu ficava no servidor do Clube Secreto dos Manjões. O pessoal lá era meio esquisito, mas, pô, era um esquisito legal. Eu tenho um amigo que ele separa as pessoas esquisitas em duas categorias. O maluco beleza e o maluco maluco. O pessoal aqui tava no maluco beleza. ênfase que nessa época eu tinha 17 anos de idade. E as pessoas daquele servidor eram bem mais velhas que eu. A grande maioria lá do pessoal que era ativo tinha mais de 20 anos. Até aí, tudo bem. E aí, eu conversava com o pessoal, a gente jogava junto, eu participei de um torneio de Yu-Gi-Oh! Até que chegou o fatídico dia, né? O momento X. Que foi um dia que eu tava conversando com uma pessoa de lá, né? E era uma menina que o nome dela no Discord era SAW, Sal. Até aí, tudo bem de novo. Em algum momento ela começou a fazer trocadilhos com o próprio nome dela. E aí, tipo, saudade, com W, S-A-W-dade. E aí, salgado, sabe? Esse tipo de bobagem, assim. Você que me conhece na vida real, você sabe que eu gosto de trocadilhos. Então eu entrava na brincadeira, né? E aí outras pessoas começaram a entrar na brincadeira, né? Eu não sei o que exatamente estava acontecendo entre as pessoas daquele lugar, mas em algum momento, um dos meninos que era moderador de lá surtou completamente, falou que aquelas piadas eram horríveis, não sei o quê. O que vocês estão fazendo? Para com isso aí. E aí, a gente, tipo assim, a gente falou... ele só tá puto, né? Porque a gente tá repetindo a mesma piada e não é engraçado, né? Porque é só trocadilho e trocadilho não é necessariamente engraçado. E aí, a gente continuou, né? Amigão, ele não ficou nada feliz. Ele foi, expulsou a menina do servidor, falou que o negócio não era engraçado e falou que se as pessoas repetissem o negócio de novo, ele ia expulsar todo mundo. Que
que tinha feito a piada. O quê? O que aconteceu? O que aconteceu? Gente, pelo amor de Deus, eu estava aqui tranquilamente fazendo trocadilhos e um homem de 24 anos chegou e jogou todo mundo pra escanteio, jogou todo mundo embora. O que aconteceu na sua vida, meu amigo? O que houve? E aí, essa foi a primeira vez que eu vi uma pessoa ter uma ação tão desproporcional dentro da internet, né? E aí eu olhei assim, e aí eu falei, mano, esse cara tem 24 anos de idade e ele ficou estressado com a gente fazendo trocadilhos com SAW. Isso entrou na minha mente de um jeito que eu comecei a questionar o porquê que as pessoas faziam o que elas faziam. Eu comecei a questionar o que é ser um adulto. Eu comecei a questionar a maturidade. E aí, mano, eu comecei a perceber que as pessoas, elas são muito malucas, velho. Tipo assim, eu continuei naquele server por mais, tipo, uma semana no máximo. E aí eu comecei a ver os outros adultos falando e eu comecei a falar, mano... É eu que tenho 17 anos mesmo ou é esses caras, tá ligado? Aí eu saí do servidor e segui minha vida, né? E aí, o tempo foi se passando, né? Eu fui entrando em outros servidores, reparando essas outras coisas, né? Que são muito semelhantes. E aí eu comecei a conhecer gente que era mais velha que eu, 4 a 5 anos mais velhos do que eu, normalmente. E aí eu comecei a reparar que essas pessoas não têm problemas que não existem, assim, num sentido de que não são problemas de verdade, entendeu? Eles só existem ali naquele contexto de internet. E eu não tô falando nem de, tipo, coisas criminosas na internet. Eu estou falando de, tipo, ter uma pessoa irritante na minha caixa de texto ali. Esse é o tipo de coisa que na internet você consegue resolver com bloquear. Você consegue resolver com sumir com a pessoa, você consegue resolver com não olhando. Então eu sempre tive essa concepção, né, de que as pessoas, elas são muito esquisitas na internet. E elas podem ser esquisitas na vida real também. Só que na internet acho que elas têm muito mais liberdade pra ser assim. Enfim, por conta desses acontecimentos, eu comecei a me distanciar bastante emocionalmente aí das coisas que eu via no Discord. Então, normalmente quando eu entro assim, é mais pra, tipo, ver coisas que estão acontecendo, ver histórias, fofoca aqui, legal, não sei o quê. Eu não tenho mais apego emocional nenhum. Não é como se eu estivesse fazendo amigos virtuais, é como se eu estivesse só vendo textos de inteligência artificial, sabe? E por consequência, junta isso com o fato de que eu gosto de ser uma pessoa que observa, eu comecei a entrar em vários servidores assim, aleatoriamente, pra ficar vendo, tá ligado? Eu sou estranho nesse nível, eu vejo as pessoas, analiso e vou embora. E isso ficava na minha cabeça, mas eu nunca tinha falado isso com ninguém, né? Até que eu conheci um amigo do meu peito, né? Que fez um curso de cinema comigo. A gente tava conversando sobre isso e ele me contou algumas experiências mais sérias que ele teve no Discord. E eu fiquei, né, eu lembrei desse jeito que eu sou, né? Eu lembrei de como eu sou, né, e das coisas que eu faço, de coisas que eu vou atrás e não sei o quê. Eu comentei isso com ele e conversando, ele virou pra mim e falou alguma coisa nas linhas de, cara, eu gosto de ver coisas no Discord porque as pessoas acreditam que aquilo é verdade, sendo que a gente nem tem uma comprovação disso. A gente pode estar só falando com, tipo, coisas que não existem, mas a gente acredita que aquilo é real. Então é como se a gente estivesse simulando relacionamentos. E aí eu fiquei, caraca, mano, é exatamente esse tipo de visão que eu tenho, eu só não sabia nomear isso antes. Porque era isso que eu estava fazendo, eu estava só, tipo, vendo coisas, eu não estava sentindo elas de fato, porque eu tenho a cabeça de que aquilo são simulações. E aí eu falei, perfeito, era exatamente isso. E aí beleza, e aí sendo a pessoa que vaga por aí pra ver fofoca, mas tendo a concepção de que isso são só simulações, eu decidi ir atrás de coisas que distanciam-se da minha realidade. Então quanto mais distante for de quem eu realmente sou na vida real, né, desse ser, dessa pessoa que vos fala, eu acho que fica mais interessante pra eu ver coisas. E aí eu comecei a entrar em servidores gringos. E é impressionante como americanos são burros. Eu queria deixar isso bem claro, tá legal? É impressionante. Não tem nada a ver com o vídeo, eu só queria espalhar o meu desprezo pelos Estados Unidos da América. E ontem eu estava num desses servidores em inglês que eu entrei. E alguém chegou falando que, tipo assim, meu namorado me traiu, mas a gente ainda tá junto e não sei o quê. É meio tóxico, bem tóxico, na verdade.
Mas assim, direito da pessoa, fazer o quê, tá ligado? Às vezes tem muitas questões aí que ela não resolveu e tal. E todas as outras pessoas daquele servidor estavam humilhando pra caralho essa pessoa. O que assim, beleza, você que decidiu expor a sua vida na internet, a culpa é sua. Mas mesmo assim eu achei ainda um exagero. Só que eu continuei olhando. E aí, a pessoa que falou que o namorado tinha traído ela, tava dando uns argumentos, tipo assim, ah, cara, ele mudou, né? Eu tenho certeza que ele tá diferente agora, porque ele nunca mais fez isso e não sei o que, blá blá blá. Eu não concordo, entendeu? Não acho que pessoas que traem uma vez não traiam de novo. Mas eu também sou o tipo de pessoa que dá o benefício da dúvida. Então eu não julgo a pessoa ser assim. Tava olhando aquilo e pensando, tá bom, é justo, tá ligado? Às vezes ele não tá, mas você não tem como saber isso, você acredita na pessoa e é isso, perfeito. Só que o resto dos americanos estava pé da vida, estava humilhando, falando que assim, ele mudou sim, agora ele só esconde que tá te traindo. Ah, você é um burro, você é um não sei o que, você tá desesperado pra ter alguém e não sei o que. E aí eu pensei, cara, a pessoa decidiu compartilhar parte da vida dela e ela está sendo humilhada por adultos de mais de 20 anos por conta disso. Pô, todos esses caras parecem que tem tipo 15 anos de idade, acabaram de descobrir que traição existe e esse é o pior crime inafiançável da face da terra. E não me entenda errado, eu não gosto de traição. Mas enfim, tive essa percepção de que as pessoas pareciam vários adolescentes, né? Eles continuaram conversando, eu continuei observando, papapá. E a pessoa que estava sendo atacada, né? Ela falou, nossa, vocês parecem um bando de adolescentes de 16 anos e tal. E aí eu fiquei... Só que todo mundo surtou, mano. Todo mundo ficou pé da vida e baniram o maluco do servidor. Eu entendo as pessoas ficarem chocadas, né? Com alguém estar com uma pessoa que traiu elas já uma vez. Mas esse tipo de reação é tão infantil quanto as coisas que a outra pessoa tava falando, sabe? E isso me trouxe uma coisa, né? Eu relembrei daquele momento da minha vida onde aquele homem adulto de 24 anos ficou puto com trocadilhos. E eu vendo esses gringos puto com uma pessoa passando por uma dificuldade no relacionamento dela, pra mim foi a mesma coisa, mano. Eu falei, mano, são adultos que tem vida, tá ligado? Que tem opiniões formadas, humilhando uma pessoa na internet que nem está mais presente ali. E eu entendo que os assuntos dela estão ali, né? Elas estão comentando sobre as coisas do assunto, mas eu acho que as pessoas especificamente que estão cronicamente online, elas estão muito focadas nas coisas que acontecem só na internet. E, porra, você acha mesmo que vai mudar alguma coisa? Você acha mesmo que isso é válido, sabe? E eu entendo você agir na internet para ter reflexo na sociedade que você vive. Por exemplo, você pode fazer notícias na internet para influenciar pessoas por aí. Você pode fazer vídeo de opinião para ver o que as pessoas vão falar e tá tudo bem. Mas tem coisa que acontece só na internet e as pessoas não entendem que acontece só na internet. Elas agem como se isso fosse uma coisa da vida real e não sei o quê. E eu acho isso um exagero tremendo. E assim, pra mim é estranho, sabe? É uma coisa curiosa. Mas quem sou eu também, né? Pra julgar. Fiquei 20 minutos julgando, mas quem sou eu pra julgar? A verdade é que tá todo mundo vivendo como consegue. Então eu não tô tão interessado assim em humilhar as pessoas porque elas estão obcecadas com a internet. Mas eu posso falar em como eu me sinto em relação às reações dessas pessoas, que me incomoda. E tá tudo bem, é só eu não encher o saco de ninguém em relação a isso. Tanto que eu nem falo pras pessoas essas coisas que eu faço em servidores aleatórios do Discord. Eu só tô falando nesse vídeo aqui pra gerar conteúdo. Enfim, mas não fica julgando as pessoas pelas coisas que elas gostam não, tá bom? Só julga a sua própria reação pras coisas que elas fazem. Assim você entende que você não tá sendo babaca, você tá sendo uma pessoa. E as pessoas têm sentimentos que são válidos. Então é isso.